De volta já aqui com Bem Assim. Agora, para a gente fechar o nosso programa, vocês vão conferir uma entrevista que eu gravei com o fisioterapeuta do grupo. Eu esqueci o nome do grupo. Como é que é o nome do grupo, Tainá? Consultório na Rua. Foi uma entrevista muito legal, tá? Que a gente gravou com o pessoal do Consultório na Rua, em que eles falaram sobre a equipe multidisciplinar que vai às ruas aqui de Maceió diariamente consultar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. E aí eu conversei com Aias Alves. Vocês vão conferir agora. E olha só, pessoal, uma equipe multidisciplinar que vai às ruas diariamente são espécies de anjos que levam um pouco de conforto às pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. É a turma do Consultório na Rua. Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa iniciativa, eu recebo agora aqui o fisioterapeuta do grupo Aias Alves. Acertei? Isso, Aias. Acertou esse nome mesmo. Obrigada dia, pela Mara. sua participação aqui com a gente no Bem Assim. Vamos começar então explicando para o pessoal de casa que está nos assistindo o que é então o Consultório na Rua. Certo, então, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando sobre o consultório, sobre esse contexto de atuação da saúde. Então, o Consultório na Rua ele é uma estratégia do SUS, que é executada a nível municipal. Então, é uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar, como você falou, ela é multi, são várias categorias profissionais da assistência e da saúde, mas ela também é inter, trabalham junto, seus pensamentos trabalham junto, cujo objetivo e o papel é prestar uma saúde integral às pessoas em situação de rua, nesse contexto em situação de rua. Então, não é um projeto, não é uma iniciativa de um grupo de pessoas, é uma equipe de saúde como outra equipe de saúde do SUS, só que dá atenção básica às pessoas em situação de rua. Em qual contexto essas pessoas elas são encontradas aí? Então, assim, por todas as questões de desigualdades que a nossa sociedade tem, essas pessoas em situação de rua por causa de conflitos familiares, o desemprego, a perda de moradia, conflitos com parceiros, e acabam saindo de casa, acabam indo para a situação do que a gente chama de rualização, que é esse processo de ida à rua, o uso de álcool, de outras drogas, uso e abuso. Então, o contexto que a gente encontra nas ruas é um contexto de preconceito, de invisibilidade dessas pessoas, um processo que a gente chama também de desumanização. Essas pessoas passam a não serem vistas como sujeitos, como sujeitos de direitos e acabam sendo desumanizadas, porque o que a gente não vê, a gente acaba desumanizando. Então, na maioria das vezes, é um contexto tanto de negligência, como também de não garantia dos direitos básicos humanos e civis, como saúde, educação, cultura, lazer, esporte e a própria afetividade, sexualidade. Então, é um contexto, na maioria das vezes, de negligência social, de preconceito e vulnerabilidades. E aí o Consultório na Rua vem para trazer um pouquinho disso para essas pessoas. Quais são os serviços que são oferecidos para elas? Isso, exatamente. O Consultório na Rua é a equipe, a estratégia de saúde é prioritária para o cuidado da saúde dessas pessoas de uma forma integral. Então, o Consultório na Rua, ele aqui em Maceió, é uma iniciativa, é um programa de saúde que existe em outros estados, em outras cidades, mas aqui em Maceió, eles são 6 equipes que cobrem todos os bairros de Maceió. Então, minha equipe, que é a equipe 6, atua, por exemplo, lá em cima no Bill, no Antares, cobrindo toda aquela região. E a gente realiza diversas atividades, ações e serviços de saúde que vão depender da demanda que o usuário, a pessoa em situação de rua, traz para a gente. Então, visitas domiciliares, visitas, atendimentos da enfermagem, da medicina, atendimentos gerais de saúde que sejam necessários ao usuário que está em situação de rua. Quando a gente pensa nessa população, na população de rua, a gente tem muito essa tendência de achar que eles são nômades, ou então até mesmo que eles ficam em determinados lugares por pouco tempo. Como é que vocês fazem então para encontrar essas pessoas? Porque o serviço ele não para, pelo que você falou. Ele sempre está acontecendo, vocês sempre estão em contato com essa população. Como é que faz para sempre estar encontrando eles? Isso, as nossas equipes elas trabalham de segunda a sexta, algumas de manhã, algumas à tarde e algumas equipes à noite. Então, a gente tem sede, a gente é vinculado a uma unidade de saúde no território,
né, da atenção básica. Então, a gente sai na nossa van, que a gente tem, cada equipe tem uma van, e a gente sai pelo território, né, fazendo a busca ativa e o atendimento a essas pessoas. Então, a gente tem usuários que são cadastrados, que a gente já acompanha há meses, há anos, né, ou usuários novos que a gente vai encontrando à medida que a gente vai estando em campo nas atividades. Então, muitas vezes a gente encontra sempre eles nos mesmos lugares, em praças, na frente de algum serviço, de algum restaurante, ou em barracos, em comunidades, né? Mas às vezes também a gente tem essa questão do nomadismo, né? Seja por situações de violência que a pessoa precisou sair daquele lugar, por vários contextos, assim. Certo. A gente já está começando aqui a ver algumas imagens, né, dos atendimentos. Conta pra gente como é que é feita essa abordagem, se eles são mais abertos a receber o atendimento de vocês. Certo. Então, nessa foto eu acho que é lá perto do Vergel, da equipe lá perto do Vergel. Então, os atendimentos e as abordagens, eles são feitos no local de vivência e de moradia dessas pessoas, então, ou na rua ou nos barracos. Geralmente, por estar em uma situação de vulnerabilidade, as pessoas elas têm um consultório na rua e os profissionais com um vínculo muito grande, então a gente, na maioria das vezes, é muito bem aceito, muito bem recebido, né? A gente vem trazendo esse cuidado em saúde e a gente busca sempre estar atendendo assim, em equipe, em multi, com os pensamentos dos vários profissionais e a gente, na maioria das vezes, é recebido, só que a gente tem que ter um cuidado, seja na primeira abordagem ou em todas as outras abordagens, porque é um contexto de rua, é um contexto que tem uma história por trás, um motivo por trás de estar ali, então a gente tem que abordar, é uma linha muito tênue do que a gente pode falar, pode perguntar, né, e tocar em algumas feridas e não tocar em algumas feridas. Por que é tão importante que essas pessoas elas tenham acesso a esse atendimento, né? Muitas vezes nós condicionamos o nosso olhar, como você bem falou, a um olhar mais de preconceito, a um olhar de ver aquela pessoa, né, de uma forma mais depreciativa, sem entender todo aquele contexto, sem entender toda a história, né, que ela carrega e o que fez ela estar ali naquela situação, o que fez ela chegar até aquele ponto, se assim a gente pode dizer, né? Então, por que é importante que essas pessoas elas também tenham acesso a esses serviços, como, por exemplo, né, nós que não estamos em situação de rua temos? Então, é importante justamente para garantir o direito, né? Então, a nossa Constituição Federal de lá de 1988, ela traz saúde como um direito e um dever do Estado, né, de ser garantido. Então, é um direito para as pessoas domiciliadas e não domiciliadas, que estão em situação de rua. Então, é importante para garantir esse direito, para garantir a dignidade humana, para garantir as questões sociais. Então, a gente vem como profissional de saúde, mas também um agente transformador e, principalmente, protetor da vida dessas pessoas, né, que estão nessas situações de vulnerabilidades. Conta pra gente um pouquinho sobre o teu papel, né? Qual que é o papel do fisioterapeuta nos atendimentos? Certo. Então, as equipes do consultório na rua aqui em Maceió, ela é composta hoje por profissionais da enfermagem, né? Então, tem enfermeira, técnico auxiliar, tem profissional da medicina, da assistência social, psicologia, terapia ocupacional, educação física, odontologia, com o profissional também auxiliar de saúde bucal e o odontólogo, né, o dentista, e também tem um agente de ação social. E aqui em Maceió, eu sou o único fisioterapeuta, né, que entrou. A gente está começando esse trabalho aqui em Maceió com a fisioterapia agora. Então, a fisioterapia, a gente tem aquela visão do profissional reabilitador, do profissional que cuida das questões funcionais, do movimento, né, posturais, toda essa questão física. E assim, na rua, o meu papel, ele tem sido, além de garantir os direitos básicos humanos, né, porque como todo profissional de saúde, a gente tem que garantir isso em todos os contextos, né, uma visão integral e toda da saúde, mas como fisioterapeuta eu busco cuidar tanto da reabilitação, mas também de uma visão de recuperação da saúde dos fatores da rua, que levaram a consequências físicas, a consequências psicológicas e mentais. Então, muitas vezes eu encontro vários desafios no cuidado de como é que eu vou adaptar um cuidado fisioterapêutico com a reabilitação, se eu não tenho uma bola suíça, se eu não tenho um halter.
Então, assim, o papel da fisioterapia que eu venho desempenhando hoje, que os profissionais em outros consultórios na rua vêm trazendo, é esse de buscar a funcionalidade do sujeito em situação de rua, num contexto de vulnerabilidades, né? Então, teve um caso que eu sempre recordo, assim, sempre falo que eu acho muito interessante e caracteriza muito a fisioterapia na rua. Eu estava no atendimento à noite, ainda enquanto residente, e aí apareceu uma demanda de um usuário que estava em situação de rua, que tinha jogado futebol durante o dia com as pessoas de lá daquela região e tinha torcido o tornozelo, né? E ele estava na região lagunar. Lagunar não, da Orla, ali na Avenida, Jaraguá, etc. E aí eu me perguntei como é que eu vou fazer uma crioterapia, que a gente chama, né? Que é usar o gelo para diminuir o inchaço, para diminuir a dor e tal. E aí a única alternativa que eu encontrei como fisioterapeuta foi a praia. Então a água da praia naquele momento à noite, estava gelada. Então a crioterapia para ele, a fisioterapia para ele na rua, na situação dele foi a orientação, ó, de 20 em 20 minutos você coloca o pé na água, né? O pé molhado na água, mas quando você sai, você eleva o seu pé para diminuir o edema, para diminuir, né, a dor. Então, assim, a gente faz essas adaptações ao contexto da rua, né? Um contexto de limitação de materiais, mas a gente sempre buscando trazer a funcionalidade e vendo ele de uma forma integral. Tudo para que essa população ela tenha acesso, de fato, aos serviços de saúde, né? Para a gente fechar nesse momento de pandemia, certo. Aias, como é que foi esse atendimento? As pessoas, elas precisaram ainda mais? Certo, então, assim, precisaram sim, porque a gente está vivendo um momento em que um vírus pede um distanciamento e um isolamento social, né? E aí já são pessoas que já são isoladas e distanciadas socialmente. Então, são pessoas que dependiam das atividades rotineiras da sociedade, né? Então, para a sua alimentação, para a sua higiene, para a sua renda, né? Para o seu trabalho nas ruas. Então, o consultório na rua e as estratégias que cuidam das pessoas, né? Da assistência social, entre outras, a gente buscou muito trazer essa questão da conscientização, primeiro, do que a gente estava vivendo, porque são pessoas que, em muitas situações, não têm acesso à informação do que está acontecendo, do que é um vírus, do que é uma pandemia, do porquê usar máscara, né? Então, esse foi o primeiro papel que a gente desempenhou e vem desempenhando e vai continuar desempenhando ainda, né? Então, a questão da higienização, então, diversas campanhas que a gente fez, aquisição pelo próprio município de água, de detergente, de máscara, de luva, de álcool gel, para disponibilizar para essas pessoas. Também a questão de alimentação. Muitas pessoas dependiam de restaurantes populares que fecharam por causa da aglomeração. Isso. Então, a minha própria equipe, lá na parte de cima, outras equipes também, começaram a fazer essa distribuição das quentinhas desses restaurantes para garantir a alimentação. E toda essa questão mesmo de orientação e de cuidado das testagens. Então, a gente faz as testagens dos usuários que estão assintomáticos ou não, né, para fazer toda essa notificação e esse monitoramento. Então, foi um contexto que exigiu muito, né, porque muitas pessoas acabaram indo para a situação de rua. Sim. Então, todos os dias a gente encontra uma pessoa nova, principalmente no começo da quarentena, a gente encontrava uma pessoa que perdeu o emprego nessa situação da quarentena, que não tinha o que comer mais em casa, que brigou com a família por estar mais tempo em casa. Então, assim, exigiu muito e, assim, o trabalho do consultório na rua nesse período, para essa população invisibilizada, foi muito importante e continua sendo muito importante. Anjos mesmo de verdade, é isso que vocês são. E que bom que a população de rua daqui de Maceió tem esse apoio, tem vocês sempre aí para poder contar, para pedir ajuda, para pegar informação. Isso com certeza é muito bom e, como você bem falou, né, humaniza. Isso. Humaniza nós, humaniza a prefeitura, enfim, humaniza quem também faz parte de toda essa rede e quem está precisando de todo esse apoio. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Quem quiser saber mais, como é que pode entrar em contato com vocês? Certo, então, para cá? Aqui. Para essa. Então, pode entrar em contato com a Secretaria de Saúde, a gente tem a nossa coordenação, né, a coordenação do consultório na rua. Então, entre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde daqui e, dependendo da situação, se quiser fazer alguma doação, se tiver algum caso para encaminhar, que viu na rua, então entre em contato e a coordenação passa para as equipes. Mário, eu queria deixar só um recado
recado antes, Sim. assim, a gente traz uma visão muito ampla da saúde, do cuidado, como você falou, humanizada de como deve ser, mas só para deixar claro que não é nada mais do que a nossa obrigação quanto profissional de saúde, né? Quanto profissional de saúde ético e que pensa em fazer o que deve ser feito como cuidado de saúde, mas também como pessoa, né? A gente tem que trazer essas duas visões. Então, o consultório na rua, ele traz muito esse cuidado que a gente chama de integral, humanizado e de acolhedor. Que bom que nós temos vocês. Obrigada. Obrigada aí pela sua participação. Muito obrigada. E, por favor, mande beijos e abraços a todos que fazem parte dessa equipe do consultório na rua. Parabenize-os, por favor, por todo esse trabalho lindo. Eu vi até a Nath, né, Natasha? Sim, Natasha participa. Maravilhosa, isso. Maravilhosa. Fiquei muito feliz. Por favor, estenda meus parabéns a toda a equipe. Pode deixar, enviarei. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, viu? Aí, ex-maravilhoso, parabéns mais uma vez aí a todo mundo do consultório na rua. Parabéns mesmo, vocês são anjos e ajudam demais essas pessoas, com toda certeza. Para a gente fechar um programa, minha dica para você de todos os dias aqui do Bem Assim, hein? Dona Laís Salgados. Para você aí que está em busca, né, de fornecedores para o seu bar ou restaurante, para você que está aí na procura, né, de salgados para a sua festa, ou até mesmo se bateu aquela fome e você quer fazer um lanche delicioso, Dona Laís Salgados tem muita qualidade, sabor e, é claro, preço acessível, porque é isso que todo mundo está procurando, né? E ainda sabe o que é melhor, gente? É que a Dona Lai, ela está disponível nas principais plataformas de delivery, que é o iFood e o Uber Eats. Mas se você não tem esses aplicativos, não consegue pedir, também não tem problema, tá? Eles também entregam através do telefone 82987137923. E lá no Instagram você também pode conferir muito mais detalhes dessas delícias aí, através do perfil Dona Lai Salgados. O Dona é com 2 N's. Então fica essa super dica para você, tá em busca de salgados. Não pense 2 vezes, Dona Lai Salgados, procura aí, tá certo? Beijão para você, um maravilhoso início de semana. A gente volta a se encontrar amanhã, 9h30 da manhã, aqui na telinha da TV Mar. Tchau, tchau.